Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do projeto Band Eleições. Nesta semana dedicada a conhecermos um pouco mais sobre os projetos, as propostas, a equipe de governo, o plano para os próximos 4 anos das cidades que formam a nossa região, começando por Sumaré. A Caçulinha também disputa em segundo turno pela primeira vez na história. Sumaré chega a mais de 200 mil eleitores e pela primeira vez tem uma disputa em segundo turno nas eleições municipais. E hoje, nosso convidado, já presente aqui nos nossos estúdios, é Henrique do Paraíso, candidato pelo Republicanos, a quem agradecemos pela presença, por atender o nosso convite. Prazer ouvi-lo aqui no Grupo Bandeirantes, candidato. Prazer é o meu, grato a Deus por estar aqui com vocês. Primeiramente, sempre agradecer também a população de Sumaré, que nos acompanha ao vivo, ao Heitor, que está aqui conosco, e em nome do Heitor, agradecer a todo o Grupo Bandeirantes aí pela oportunidade de falarmos um pouco do nosso trabalho, do nosso plano de governo e das nossas propostas. Candidato, o senhor termina o primeiro turno com 44,41% dos votos válidos, 57.171 votos. Qual a avaliação que o senhor faz, que a sua equipe fez em relação a esses resultados na urna? Gratidão a Deus e ao povo de Sumaré em confiar e reconhecer o nosso trabalho. São 20 anos de vida pública, de experiência, já fui vereador, 2 vezes vice-prefeito, deputado federal, e o povo reconheceu o nosso trabalho e eu sou grato ao povo de Sumaré. Estou aqui para ser um líder e um instrumento da população para que a gente venha avançar e fazer a nossa cidade emergir. Gratidão, Sumaré, gratidão ao nosso povo, gratidão a todos que caminharam ao nosso lado. E agora no segundo turno, 0-0 novamente, estamos prontos aí para essa nova batalha. O senhor é o atual vice-prefeito da cidade de Sumaré. Qual o balanço que o senhor faz da atual administração e como que o senhor contribuiu nesses últimos 4 anos, tendo esse trabalho como vice? Eu fui vice-prefeito durante esse período de 2 mandatos. Vice é um cargo de expectativa, nunca tive o poder da caneta da decisão, mas sempre pensei na minha cidade em primeiro lugar. Sempre tive o cuidado para não causar uma ruptura dentro do governo durante os 8 anos de mandato, para não prejudicar a cidade que eu amo. E no momento que eu tive a oportunidade, que o povo me deu a oportunidade de ser o candidato e colocar as minhas propostas em prática, eu me candidatei a prefeito, grato a Deus, grato ao povo, grato às pessoas que confiaram na nossa candidatura, para trazer uma nova Sumaré para todos, para colocar aquilo que eu acredito em prática, colocar as minhas propostas em prática. Propostas que eu tenho também o apoio do governador Tarcísio de Freitas, que é meu amigo, faz parte do Republicanos, do nosso partido, e vamos continuar trabalhando pela cidade de Sumaré e trazendo um governo próspero, levando dignidade, governando para todos, sem distinção, mas sempre resguardando os nossos valores da família, nossos princípios cristãos, mas respeitando a todos. Hoje, como é a sua relação com o prefeito Luiz Dalben? E ele não o apoiou no primeiro turno. Como é que foi essa decisão e o senhor conta com o apoio dele nesse segundo turno? Eu não conversei mais com ele após a minha candidatura a prefeito, não carrego mágoa de ninguém e acredito que também não vou ter o apoio. Candidato Henrique do Paraíso, do Republicanos, nosso convidado aqui presente nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Candidato, para nós falarmos sobre os projetos, o senhor fala a respeito da construção do hospital em Sumaré. O senhor já tem um projeto de onde ele seria construído? Qual a expectativa, uma vez assumindo o cargo, para que o projeto saia do papel? O hospital é prioridade no nosso plano de governo. Vamos construir ele no primeiro ano de mandato. Temos o apoio do governador Tarcísio de Freitas, do governo do estado, onde tem o recurso, tem o investimento, tem a experiência também de ter sido deputado, para que a gente possa fazer todo o credenciamento e as habilitações necessárias junto ao Ministério, para que a gente venha trazer o investimento e o recurso. Existem vários planos para que esse hospital seja construído na cidade de Sumaré ainda no primeiro ano. Um deles, já existe um prédio pronto lá na cidade, que era o antigo Madre Teodoro, e a gente acredita em fazer uma parceria pública-privada e trazer aquele prédio, tornar aquele prédio público, equipá-lo e já ter o hospital pronto já nos primeiros meses, no primeiro ano de governo, para a gente levar dignidade, levar saúde, trazer prosperidade para o povo de Sumaré. Eu estou pronto, eu estou preparado, eu tenho experiência, eu sei como trazer o investimento, eu sei como trazer o recurso, eu tenho o apoio do governador do estado de São Paulo e o hospital de Sumaré será realidade com o Henrique do Paraíso. O senhor, no seu plano de governo, também fala a respeito da saúde digital, transformando a cidade de Sumaré em uma referência na utilização da saúde digital e telemedicina.
Como o senhor pretende trabalhar dessa forma? A gente está trazendo a tecnologia de informação para a cidade de Sumaré. A gente precisa transformar a cidade em uma cidade inteligente, onde a tecnologia de informação seja uma tecnologia de ponta em todas as áreas e segmentos do governo, mas também na saúde, levando telemedicinas para que a gente venha zerar as filas de consultas, junto com o Hospital Municipal e também o AME, o Ambulatório Médico de Especialidade, que vamos trazer para Sumaré, zerar as filas de exame, trazer dignidade, trazer leitos, maternidade, e junto com a tecnologia de informação, a gente vai otimizar o serviço para zerar essas filas, para que a gente tenha um serviço de qualidade, e através da telemedicina, inúmeras situações. Eu tenho o exemplo do meu pai. Meu pai é uma pessoa que carrega a diabetes, ele é diabético, e muitas vezes ele é tratado por telemedicina e vem dando um resultado muito grande na vida do meu pai. E a gente que vive a realidade de doenças crônicas dentro da família, a gente sabe como a telemedicina ela pode otimizar os serviços e resolver grandes gargalos da saúde. Nós estamos conversando com o Henrique do Paraíso, candidato à Prefeitura de Sumaré, pelo Republicanos. Candidato, sobre mobilidade urbana, hoje quais são as principais dificuldades para quem trafega pela cidade de Sumaré e quais são seus projetos para desafogar o trânsito e beneficiar quem utiliza o transporte público? Temos o maior plano de mobilidade da história da cidade de Sumaré. Nós vamos fazer um governo de desenvolvimento, geração de emprego, renda, criando polo tecnológico, trazendo indústria, empresa. Eu tenho credibilidade para que a gente traga as grandes empresas e indústria. Temos apoio do governo do estado para isso. E a mobilidade urbana nós vamos construir junto com a parceria pública-privada. A Rumo Logística acabou de entregar o viaduto ligando Primavera, Centro, que a gente já vai fazer a ponte ali, que vai também fazer a sobreposição do Ribeirão Quilombo, onde vai ligar toda aquela região do Pisserno. Também já está em contrato assinado e a partir do ano que vem já vamos sentar com a Rumo Logística para construir o viaduto ligando toda a região do Pisserno, Bordon, ali próximo a Ivo Trevisan, área central, área do João Paulo ali. Também temos a Mancini, vou terminar a obra do Mancini, tenho o apoio do Estado para terminar a obra da Mancini, para melhorar a mobilidade urbana. O governador essa semana provavelmente vai estar em Sumaré para também fazer visitas técnicas nas obras do viaduto que liga Jardim Bandeirantes e Nova Europa, que é uma região da Aracura, que vamos levar o desenvolvimento para a Aracura. Vamos terminar a Santa Irineu, abrindo a Santa Irineu e terminar a obra da Santa Irineu para desafogar Emílio Bosco. Vamos fomentar o comércio. Olha, é muita obra de mobilidade urbana. São vários viadutos que vamos tirar do papel. Vamos trabalhar para também ligar as 7 regiões do município. Nosso município são 7 distritos, contando com a área rural, que precisa ter uma ligação direta. Então a gente vai fazer um plano de mobilidade para que um distrito também se comunique com outro distrito. Mobilidade urbana, infraestrutura, é uma das bases para que a gente possa consolidar esse plano de desenvolvimento econômico. Vamos fazer Sumaré desenvolver 20 anos em apenas 4, isso é compromisso. Claro que para isso o senhor precisa formar uma maioria na Câmara Municipal. Como o senhor vê hoje o cenário a partir do que foi já o primeiro turno, dos vereadores escolhidos pela população? O senhor vê um caminho para formar uma base forte no Legislativo? Uma área que o senhor conhece também? Sim, já fui vereador, como disse, 2 vezes prefeito, deputado federal, e sabemos aí trabalhar em conjunto ao Poder Legislativo. São poderes independentes, mas que têm que estar harmônicos. Eu acredito que eu sou um governo do diálogo, um governo que vai estar sentando com o Poder Legislativo, dialogando para formar uma base sólida para que a gente possa também aprovar nossas LDOs, aprovar os LOA, aprovar as suplementações orçamentárias necessárias para que a gente possa governar. E é dessa forma que vamos fazer, com muito diálogo. O vereador, no nosso mandato, ele vai ter voz, ele vai ter autonomia. O vereador não vai precisar ficar pedindo, por favor, para tampar um buraco ou trocar uma lâmpada. O vereador ele vai ter voz ativa e vai ser atendido, mas sempre com transparência, com dignidade, com sabedoria. Eu acredito que temos uma Câmara sábia aí e vamos compor uma base sólida aí para trazer muitos avanços para a cidade de Sumaré. Nós estamos conversando com o Henrique do Paraíso, candidato do Republicanos à Prefeitura de Sumaré. Candidato, hoje, dia do professor. Qual o projeto que o senhor tem, que sua equipe tem, para valorizar esse profissional na educação municipal? Convido até todos para entrar lá nas nossas redes sociais, @Henrique do Paraíso.
vocês estão convidados, já subiu um vídeo aí homenageando nossos guerreiros e guerreiras da educação. Serei um governo que vai valorizar o profissional da educação. Vamos criar novos planos de carreira para que a pessoa seja valorizada, para que o profissional da educação, para que o professor, professora seja valorizada pela sua qualificação, pela sua formação, pelo seu tempo de exercício e desta forma a gente garantir uma educação digna. Vamos investir nos Cefens, para que a gente possa ter um centro, um prédio próprio dos Cefens para a formação profissional dos nossos professores, para dar oportunidade, para que a gente possa dar condições plenas de trabalho, acabar com qualquer tipo de perseguição. O servidor público no nosso governo vai ser valorizado, vai ser respeitado. Salário em dia é dever e é obrigação. E como gestor público, eu cumpro com os deveres e obrigação. Não faço palanque político. Nós vamos trabalhar ao lado, com diálogo. Vamos ouvir os profissionais da educação para construir uma educação sólida e preparar nossas crianças para o mercado de trabalho. Eu sou pai. Eu tenho uma filha de 4 anos e ela está matriculada e estuda em escola pública. Então eu conheço os gargalos a ser superado nas escolas públicas, eu conheço a infraestrutura que tem que ser levado, inclusive vamos levar as escolas em tempo integral para a cidade de Sumaré, para que o pai e a mãe também tenham a possibilidade de trabalhar, ter dignidade, ter a oportunidade e também ao mesmo tempo qualificar e trazer aí oportunidades para o nosso jovem. A criança, o filho e a filha é um presente de Deus, é o bem mais precioso que Deus nos presenteou em vida. Então a gente vai cuidar das nossas crianças e o profissional da educação, você tem o meu compromisso, a minha palavra. Vocês serão valorizados, porque vocês, professores, são guerreiros, são guerreiras e levam a educação para as nossas crianças. Sumaré selecionou 2 escolas já para a implementação do modelo cívico-militar, uma no Jardim Denadá e a outra no Parque Jatobá. O senhor foi favorável a essa implementação e o senhor concorda com esse modelo? Pretende adotá-lo também uma vez eleito prefeito? Com certeza, será mais uma opção para o cidadão sumarense. Estive presente no dia da assinatura no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, onde eu acabei estando ali ao lado quando ele formalizou o contrato, a assinatura das escolas cívico-militares, e Sumaré vai ter essa opção de escola cívico-militar. Com Henrique do Paraíso, o papai e a mamãe vai ter essa opção, para que a gente também possa garantir o futuro das nossas crianças. Uma opção que isso é democracia, isso é liberdade. A gente ter a opção de matricular nossos filhos na escola que pretendemos. E a opção de escola cívico-militares com Henrique do Paraíso será uma realidade na nossa cidade. Tem o meu apoio e vamos trabalhar para que a gente traga não só apenas 2, mas que tragamos ainda mais opções, ainda mais escolas que a gente possa ir trazer para a cidade. Estamos conversando com o Henrique do Paraíso, candidato do Republicanos à Prefeitura de Sumaré, que tem na chapa como vice André da Farmácia, candidato pelo MDB. O senhor é vice-prefeito, o senhor destacou que por 2 vezes também ocupou esse cargo. Qual a função que o senhor espera de um vice, no caso André da Farmácia, e de que maneira vocês pretendem trabalhar juntos para que consigam governar juntos, já que o senhor disse que ficou num cargo mais de expectativa nesse governo do Luiz Dalben? Sim, no segundo mandato eu fiquei apenas no cargo de expectativa. O André é outra realidade, o André é uma pessoa que tem a minha confiança, tem o meu carinho, meu respeito, um homem temente a Deus, teólogo de formação, farmacêutico de formação, empresário, segundo vereador mais votado de Sumaré, é um vice-prefeito que vai estar governando ao meu lado. Eu não tenho ciúmes, eu não tenho vaidade, o que eu quero é o bem para nossa cidade. E eu sei que eu vou dar a oportunidade para o André estar ao meu lado, juntos para construir uma nova Sumaré para todos. O André estará sempre ao meu lado, sempre vou valorizar o meu vice-prefeito, porque ele não vai passar o que eu passei, ele vai ter a oportunidade de estar ao meu lado construindo políticas públicas sólidas para o nosso município. Candidato, o senhor por muito pouco não venceu no primeiro turno, cerca de 5% dos votos válidos, que o senhor agora precisa buscar e, inclusive, daqueles que votaram ou em outros candidatos ou que não votaram, votaram branco, nulo. Qual a estratégia que o senhor adota para convencer aquele que não votou no senhor a votar nesse segundo turno para que o senhor vença essa eleição? É uma nova eleição, está 0-0. Vamos ter a humildade, a simplicidade de caminhar pelas ruas da cidade de Sumaré, conversar com a população, levar as nossas propostas, fortalecer o nosso plano de governo junto à população, dialogar com a sociedade civil organizada, para que a gente venha aí
trazer essa diferença e ser eleito prefeito de Sumaré. O senhor chegou a conversar com algum dos candidatos derrotados em primeiro turno? Não tive a oportunidade. A nossa reta final aqui de entrevista, temos ainda 1 minuto, candidato, para falarmos sobre temas importantes e o meio ambiente é um deles, pelas mudanças que a gente vê que estão passando todas as cidades, Sumaré não é diferente. O que um prefeito pode fazer diante do cenário que hoje se encontra com aumento de temperaturas, problemas em várias áreas verdes que a gente vê em vários municípios? Serei o prefeito da sustentabilidade. Vamos criar 2 grandes parques lineares na nossa cidade. Sumaré vai ter o Parque Linear do Horto Florestal, com reflorestamento, área de lazer, segurança, para que nossas famílias possam ir ali, ter o lazer e ao mesmo tempo possam educar e orientar as nossas crianças da questão da sustentabilidade. Vamos também ter o Parque Linear do Marcelo Pedrone, nossa represa. Vamos fazer o desassoreamento, porque a água é vida. Vamos fazer o Parque Linear, levar lazer, levar educação ambiental para as nossas crianças através desses parques lineares. Serei o prefeito do saneamento básico. Vou resolver o problema de falta de água da nossa cidade. Vamos abrir diálogo com a BRK. Se for preciso, fazer o reequilíbrio, prolongar o prazo para que a gente faça investimento. Investimento nos novos reservatórios de água, investimento em novas estações de tratamento de esgoto, novas estações de tratamento de água. Vamos recuperar os nossos ribeirões, nossos ribeirinhos. Vamos também fazer um trabalho ao lado da Consimares no que se trata de usina de sustentabilidade. Acabar com esse velho modelo de lixão, mas trazer energia limpa. A gente ter uma usina de primeiro mundo e já tem um projeto lá na Consimares que eu apoio, que tem meu apoio, para a gente fazer a maior usina sustentável de energia limpa da América Latina. E vocês vão ter um guerreiro para a gente mudar a sustentabilidade, a realidade e trazer um projeto de meio ambiente realmente digno do povo de Sumaré. Tempo, candidato. Bom, candidato Henrique do Paraíso não quis interromper o seu raciocínio, então o tempo das considerações finais vamos ter que encurtar, deixar o senhor apenas com 10 segundos para as considerações finais. Quero agradecer toda a população de Sumaré, quero agradecer a Deus, a minha família, os meus amigos, as pessoas que acreditam nesse projeto. Chegou a hora da mudança, e a mudança é o Henrique do Paraíso, é o André da Farmácia 10. Nós conversamos com Henrique do Paraíso, candidato à Prefeitura de Sumaré pelo Republicanos dentro do projeto Band Eleições.